Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós tivemos que abortar esse cântico belo de Leonardo Gonçalves, Getsemane, por questões de direitos autorais, mas pegamos a primeira parte dele e fala sobre o tema Getsemane, oração. Quero desejar a todos vocês que a paz de Cristo esteja sobre as suas vidas e sobre as nossas vidas. Em dias difíceis, em dias de tanta incerteza, em tanta insegurança que estamos vivendo, nós precisamos urgentemente chegar no nosso próprio Getsemane, de buscar o nosso Pai Celestial, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, para podermos derramarmos diante dele, desabafar, conversar e depois nós podermos eh, nós podermos escutar a sua voz. Mas antes de mais nada, depois da saudação e da abertura desse programa, nós queremos fazer uma oração com você e vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele possa conduzir nossas vidas. Oremos então. Deus querido, no nome de Jesus, chegamos mais uma vez na tua presença, nessa noite, Senhor, de terça-feira, para nos apresentar diante de ti, Senhor, com o coração aberto. E se algo há em nós, algo existe em nós, venha tu, Senhor, pela tua graça e teu favor, perdoar-nos os nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades. Pai Santo, toma nas tuas santas mãos cada um de nós. Em teu nome, Pai, nós nos rendemos e pedimos-te, ó Deus, que tu fales por meio da tua palavra aos nossos corações tão sedentos. Te rogo, Senhor, pelos irmãos que há de ouvir esse vídeo, ó Deus, e possa ser abençoado. Em teu nome eu oro e agradeço para sempre. Amém. Vamos estar lendo a palavra de Deus para trazermos a nossa meditação, que se encontra em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. A partir do verso 36, vamos ler atentamente. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Irmãos, é uma passagem bem conhecida e sempre os pastores, os irmãos que pregam, eles estendem, Senhor, a leitura nos versos posteriores a esse verso que nós acabamos de ler, ou seja, ele vai entrando, né, para estar analisando toda a conjuntura que Jesus estava vivenciando, que Jesus estava acompanhado, de quem estava acompanhado e o quanto estava dispostos a estar com Jesus. Mas nessa noite, irmãos, Deus tem chamado a minha atenção e eu quero compartilhar com vocês só essa primeira parte, que nos fala de uma maneira muito singela, mas não deixa de ser profunda, muito profunda. Quando nós vemos assim, ele chega num lugar chamado Getsemane
e disse aos seus discípulos, não é? Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Irmãos, o Getsemane, onde é que fica o Getsemane? Nas Sagradas Escrituras. Quem está no Monte das Oliveiras, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Quem está no Monte das Oliveiras olhando para Jerusalém. Jerusalém está logo depois de um vale, não é? Antes tem o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras há um cemitério. Interessante essa história sobre esse cemitério. Eu estava vendo, estudando essa semana e me trouxe alegria e a fé das pessoas, o porquê se enterra até hoje nesse lugar. Existe há mais de 2.600 anos. Me corrijam se eu estou errado também. Pois bem, quem está ali no Monte das Oliveiras, ali também tem, descendo a Monte das Oliveiras, aquele lugar quando Jesus estava adentrando, não é? Na cidade de Jerusalém, naquela última vez que ele estava adentrando lá, e as pessoas, foi na Páscoa, né? As pessoas entraram juntamente com Jesus e com palmas, com galhos de oliveira, e falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ele estava descendo em direção à entrada de Jerusalém, naquela porta chamada Formosa, que hoje ela é selada. A porta Formosa em Jerusalém, que está de frente, tem uma porta, um portal grande, selado há muitos anos atrás, foi selado pelos judeus, não, foi pelos muçulmanos. A palavra de Deus nos fala também que por essa porta o Messias, o próprio Jesus, quando voltar, ele vai adentrar novamente por essa porta para a cidade santa. Hoje ela está selada. Haverá um dia que vai ser desfeito aquele selo, desfeito aquele material, foi colocar aquelas pedras gigantescas, e Jesus vai entrar triunfalmente. Uma vez ele entrou também triunfalmente. Naqueles dias que nós estamos falando do passado, que Jesus estava se preparando para o grande sacrifício dele pela humanidade, por nós. Ele ia enfrentar realmente o dar a sua vida em prol do homem. Iria ser levado ao madeiro. E tal Monte das Oliveiras, que já falei, olhando para esse muro grande que existe até hoje, de Jerusalém. E mesmo do lado de Jerusalém, na frente, tem um vale muito grande. À direita de do Monte das Oliveiras, tinha um jardim conhecido como Getsemane, um jardim muito bonito. É um jardim onde Jesus orou. Logo à direita do Monte das Oliveiras, tem esse jardim bonito. Jesus levou seus discípulos ali, ele já estava chegando em Jerusalém, né? Já estava em Jerusalém, pronto para acontecer aqueles fatos pitorescos que a Bíblia nos revela, quando Jesus foi preso, Jesus foi enviado para o Sinédrio e aconteceu o grande sacrifício de Jesus Cristo. Jesus foi naquele jardim chamado Getsemane, à direita. Jesus chegou naquele jardim, estava orando. Diz o texto que, mais uma vez, lendo as Sagradas Escrituras, está vendo os irmãos? As Sagradas Escrituras, não é?
que levou alguns discípulos com ele e falou, diz, olha, senta aí enquanto eu vou orar. É muito importante que nós busquemos a presença de Deus. Nós temos um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que naquela ocasião, Jesus Cristo era 100% homem. Nós sabemos que ele é 100% Deus, mas 100% homem. Em outros textos bíblicos nos mostra que ele se desfez de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, para se tornar homem como nós somos. E passivos de dores, passivo de sofrimento, passivo de intempéries, de ter amor, de ter raiva, passivo a, a sentir medo. Como nós sempre sentimos, ninguém quer ter o seu corpo dilacerado, machucado. Ele precisava se abastecer diante do Pai Celestial. Jesus, eu estou falando de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele teve a consciência da necessidade de estar na presença do Pai Celestial. Oração é nada mais, nada menos do que um momento que nós temos para falar com Deus. É um momento que nós temos para escutar a Deus, falando no interior de nossas vidas. A oração é uma expressão, pode ser vocal, pela nossa voz, ou pode ser também a oração feita em nossas mentes. Nós falarmos com o nosso próprio Deus em nossas mentes, expressando toda a sinceridade que há em nossas vidas. Não podemos esquecer que Deus é um ser espiritual. É espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Tem essa ocasião que a Bíblia nos revela que Deus se fez homem e habitou entre nós. Mas Deus é espírito. Deus, na pessoa do Pai e do Espírito Santo, como já está dizendo, é espírito. E ele, como espírito, é um Deus que interage conosco em todos os tempos. Para isso, nós dizemos que ele é onisciente, não é? Ou melhor dizendo, onipresente. Está em todos os tempos, tempo passado, presente, futuro. Deus está. Deus está presente. Deus está presente. Ele está lá, aonde há alguém conversando com ele. Ele está lá aonde alguém está clamando a ele. Ele está lá aonde alguém que está pedindo algo a ele. Mesmo que seja como aqueles homens no caminho de Emaú, e dizer, fica conosco, Senhor. Deus também, como ser espiritual, um ser onisciente, ele sonda os nossos corações. E já falamos que podemos verbalizar a nossa oração. Mas nós podemos orar também em espírito, em pensamentos. Ele vai perfeitamente escutar. Porque ele é onisciente, ele sonda os nossos corações. Temos bases bíblicas para defender essa teologia, esse ensinamento, essa doutrina. Ele sonda os nossos corações, ele sabe o que nós temos. Deus também, como ser espiritual, é um ser onipotente, ele tem poder sobrenatural que o homem não entende, ele tem poder para intervir quando há sinceridade de coração.
Mas, amigo, meus irmãos, não vou me estar alongando muito, embora aqui falar de Deus é maravilhoso, não é? É necessário que para desfrutarmos desses atributos de Deus, é necessário que nós possamos procurá-lo. E diz a palavra que o próprio Filho de Deus, ele aqui, ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O grande ensinamento que Jesus nos deixa nessa noite, que Deus está pronto, está preparado, e é o querer dele, de nos escutar. Muitas vezes nós não queremos nem algum favor dele, ou seja, algum bem, nós queremos um ouvido, e ele está pronto para nos escutar. É provável que muitas vezes, quando nós oramos e depois que saímos da oração, quando nós procuramos a Deus, é desvendado, é desvendado o incompreensível. E nós encontramos o caminho da prosperidade, da resolução financeira, sem haver necessariamente Deus, de uma maneira miraculosa, trazendo a verba, trazendo o favor dele. Só o fato de estarmos na presença dele, só o fato de estar na presença dele é essencial para que tudo que está em torno seja modificado para a glória dele. Mas é essencial, amados irmãos, amadas irmãs e amigos, é essencial, é preciso que a gente procure-o. Jesus procurou ele. É o grande exemplo que nessa noite Jesus deixa para nós. Lá no Getsemane, Jesus procurou a Deus e Deus o escutou. E cabalmente Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus tinha designado para si. Louvado seja Deus. Tome essa palavra, amado irmãos, como algo muito pessoal da tua vida. Que seja vitorioso no nome de Jesus. E você, prezado irmão, prezada irmã, você possa ter aquilo tanto que você precisa, necessita. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa. Busca a Deus em oração. Deus nos abençoe nessa noite. Mais uma vez, vou estar orando e vou estar encerrando essa live. Deus querido, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que foi lida e meditada. Aceita, Senhor, e te peço que tu possa abençoar todos os ouvintes, todos os irmãos, todos os amigos, e eles possam guardar e ter a sua vida melhorada, resolvida, para a honra e glória do teu nome. Eu oro para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.